Oi, galera. Olha só, vimos já lei ordinária, lei complementar, vimos emenda constitucional, agora vamos ver medida provisória. Malu, eu tenho um verdadeiro trauma de medida provisória. Meu filho, você e a humanidade, não se preocupe não, tá? Até porque o legislador constituinte, né, foi um verdadeiro chato, para não dizer outra coisa, quando se trata de medida provisória. Até porque quando a Constituição de 88 foi promulgada, só tinha o caput do artigo 62 e um parágrafo único. Aí, olha só, veio a emenda 32, essa daqui. Olha, veio a emenda 32 de 2001. Sabe quando foi promulgada essa emenda? Se eu disser para você que você sabe. Sei, Malu, sabe, no dia que caiu nas Torres Gêmeas. Ou seja, 11 de setembro de 2001. Olha só a situação. E essa emenda acrescentou 11 parágrafos ao artigo 62. Mas até aí tudo bem. O que são 11 parágrafos quando você tem que memorizar quase uma Constituição toda, né? Isso não é nada. Tudo bem. O problema, meu povo, que eles jogaram esses parágrafos aí dentro do artigo 62 sem uma ordem. Você lê e não está entendendo nada. A pessoa chega no parágrafo 3º, ela desiste. Ela diz, meu Deus, o que é isso? Ou então ela diz assim, isso não cai na prova, né? E passa para o próximo assunto. E aí deixou de aprender medida provisória. Se cair na prova, você vai ter que exercer o jus chutandes, o jus enrolandes, né? Vai ter que chutar. Então, vamos acabar com isso, nós vamos entender medida provisória. Outra dificuldade que o aluno tem é de visualizar. Porque, diferente do processo legislativo normal, a medida provisória, ela nasce com força de lei. No mesmo tempo que ela está tramitando, ela está passando pelo Congresso Nacional, já que ela é submetida ao Congresso Nacional para ser aprovada. Então, a pessoa tem a dificuldade de entender. Mas vamos resolver todos os seus problemas agora, estudando o artigo 62. Olha só, vamos lá. Em caso de relevância e urgência. Tem que ser relevante e urgente. Malu, o que são isso? São os pressupostos da medida provisória. Não é ou não, tá? É e. O presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Malu, é lei? Não. Senão não estava aí, força de lei, né? Tem força de lei, mas não é lei. E quando ela é aprovada, aí sim ela se converte em lei. Se ela for aprovada do jeito que ela foi editada, ela se converte em lei. Devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, o grande problema da medida provisória é que, ao mesmo tempo que ela está tramitando, ela está passando pelo Congresso Nacional. Vou fazer aqui para vocês, ó. Vou botar um quadro aqui para vocês, não é por aqui que eu vou, né? Olha só. Aqui, ó. Vou botar aqui para vocês. Justamente explicando o processo dessa medida provisória. Ela nasce com força de lei. Vou até botar menos, porque eu vou precisar de mais espaço. Ela nasce, que é a medida provisória, ela nasce com força de lei. Ela vai durar, a gente vai já olhar isso, 60 dias prorrogável mais 60, em tese. Só que, ao mesmo tempo, ela vai estar passando pelo Congresso Nacional. Ela vai estar aqui, ó, passando pelo Congresso Nacional. Por isso que é tão difícil visualizar a medida provisória, porque você tem que analisá-la em duas situações ao mesmo tempo. Na hora, ela está vigorando, criando relações jurídicas, e ao mesmo tempo ela está passando pelo Congresso Nacional. Aí, você vem para o parágrafo 3º. Olha só.
Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, que é por igual período, uma única vez, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Então, é só para dizer aqui que a medida provisória dura 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, olha como é o parágrafo 7º aqui, prorrogar-se-á uma única, se tirar esse única está errado, vez por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contados de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Gente, e é automático, tá? A prorrogação, ela não é reapresentada. Antigamente era. Então, ao invés de ser assim, reapresentada uma única vez, não. Prorroga-se, é automático. Inclusive, já mudaram essa palavra aqui em prova e consideraram errado, porque prorroga-se automaticamente por mais 60 dias. A prorrogação é essa. Mas voltando para o parágrafo 3º, tudo bem. Só que aí, se ela não for aprovada nesse período, ela perde a eficácia desde a edição. Se não for convertida em lei. Porque se ela for aprovada do jeito que ela foi editada, ela é convertida em lei. Ela tem força de lei, é convertida em lei. Devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas decorrentes. Mas, Malu, o Congresso Nacional é obrigado a fazer esse decreto legislativo, que ele fala decreto legislativo, não é resolução. É obrigado a fazê-lo? Não. Por isso que aqui no parágrafo 3º ele diz assim, as medidas provisórias ressalvado o disposto no parágrafo 11, vem para o parágrafo 11, olha que maldade. Não é ditado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência, conservação por ela redidas. Valei-me, Jesus, Maria, José, salvai todas as almas. Malu, agora nada, dá para entender tudo. Olha só a situação aqui, ó. Olha aqui. O que é que ela disse? Que ela entra em vigor com força de lei. Se não for aprovada no prazo de 60 dias, prorrogar por mais 60, aí o que vai acontecer? A medida provisória perde a eficácia desde a sua edição. O efeito aqui é ex tunc, efeitos retroativos. Desde que o Congresso Nacional, no prazo de 60 dias da rejeição ou da perda da eficácia da medida provisória, faça o decreto legislativo regulando as situações jurídicas criadas durante o período de sua vigência. Agora, se o Congresso Nacional não fizesse decreto legislativo, o efeito vai ser ex nunc. O que é isso? Ela deixa de vigorar só daqui para frente. E durante o período em que ela existiu, ela vai produzir os seus efeitos, como se ela tivesse existido. Gente, é só pensar, vai depender tudo do decreto legislativo. Se o Congresso Nacional fez o decreto legislativo, o efeito é ex tunc, porque vai estar regulando as situações jurídicas criadas do período de sua vigência. Se ele não fez o decreto legislativo no prazo de 60 dias, depois da perda da eficácia ou rejeição, o efeito é ex nunc. Ela só não vai incidir da perda ou da rejeição para frente, porque ela não vai retroagir. A perda da eficácia não retroage. Entendemos isso, sim ou não? Como é que vocês vão me responder, né? Olha só. Mas, gente, perfeito, vocês entenderam isso. Vou citar uma situação agora para fechar esse entendimento, porque eu sei que você está em tempo de morrer. Sua cabeça está saindo fumaça que eu estou vendo daqui.
Olha só, presta atenção. Não sei se vocês sabem, mas a lei seca é fruto de uma medida provisória. Sabia? Vocês vão lembrar. Janeiro de 2008, presidente Lula edita uma medida provisória proibindo a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes das rodovias. Lembrou agora, né? Foi medida provisória. Essa medida provisória começou a vigorar. Ela foi modificada e aí aproveitaram para modificar o Código de Trânsito. Enquanto ela estava tramitando no Congresso. Mas eu não quero ir para esse mérito. Eu quero pensar só nessa medida provisória. Digamos que essa medida provisória, isso aqui passou a ser hipotético, porque não foi isso que aconteceu, ela tenha perdido a eficácia no prazo de 60 dias, prorrogar por mais 60. E eu, Malu, dona de um bar numa rodovia, continuei vendendo bebidas alcoólicas. Fui autuada, multada. Tudo bem, paguei a multa. Digamos que essa medida provisória perdeu a eficácia. E a minha multa que eu paguei, quando é que eu vou receber ela de volta? Malu, você vai estar dependendo do decreto legislativo. Exatamente. Eu vou estar dependendo do decreto legislativo. Se o Congresso fizer o decreto legislativo, é justamente para regular como será a minha devolução ou a minha compensação. Ele vai ter que dizer alguma coisa, porque foram criadas relações jurídicas durante o período da vigência da medida provisória que perdeu a eficácia. Se ele não fizer o decreto legislativo, efeito ex nunc, eu nunca mais verei a cor do meu dinheiro. Por quê? Porque o período de vigência da medida provisória vai continuar a existir. Eu só não vou poder mais ser multada da perda da eficácia para frente. Entendeu agora? Ó, perfeito, né? Com exemplo. Agora olha o detalhe. E se eu não tiver pago a multa e o Congresso Nacional não tiver feito o decreto legislativo? Morra, eu vou ser executada. Por quê, Malu? Porque ela vai continuar ela vai continuar incidindo sobre mim durante aquele período, já que eu fui multada durante o período de sua vigência. As relações jurídicas dela decorrentes conservar-se-ão por ela regidas. Olha o parágrafo 11. Perfeito, entendi tudo. Tudo bem. Agora, quando chega no Congresso Nacional, você entendeu tudo esse negócio dos efeitos, né? Quando chega no Congresso Nacional, primeiro vai para uma comissão mista. De deputados e senadores, e eles vão emitir um parecer. Depois de emitir esse parecer, que não é vinculante, vai para a Câmara dos Deputados. Malu, vai sempre para a Câmara? Vai. A Câmara é a casa iniciadora. Aí a Câmara vai analisar os pressupostos constitucionais. E depois vai analisar o mérito da medida provisória, o assunto da medida provisória. Segue para o Senado, se aprovado na Câmara, e vai acontecer a mesma coisa. Eles vão analisar os pressupostos constitucionais e analisar o mérito da medida provisória. E isso está na Constituição? Está. Pegue sua Constituição para a gente não ter que ir lá e sair daqui. Olha aqui o artigo 62, parágrafo 9º. Olha só o que ele diz. Olha a ordem que o legislador colocou para você estudar a medida provisória, como foi perfeita, tá? Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em separada, aí eles botam às vezes sessão conjunta, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Tranquilo, aqui é o parágrafo, aí você vai botar aqui artigo 62, parágrafo 9º. Aí você vem aonde? Para o 62, parágrafo 5º. É o quinto ou é o quarto? É o quinto. Olha só o que aqui diz aqui, o quinto.
Volta. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Dependerá. O aluno não está entendendo. Ele primeiro analisa os pressupostos constitucionais. Que pressupostos são esses? Por exemplo, se é relevante e urgente. Se é relevante e urgente. Outra coisa que tem que ser analisada também, o parágrafo 1º, que são as limitações da medida provisória, que são requisitos constitucionais para a medida provisória. E esse parágrafo 1º, gente, não cai na prova não, viu? Despenca. Na verdade, as limitações da medida provisória estão aí, parágrafo 1º e 2º. Olha o que ele diz. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Ou seja, nacionalidade e direito eleitoral. É vedado qualquer medida provisória sobre essa matéria. A linha B, direito penal, processual penal e processual civil. Aí eu chego a uma conclusão. Então, matéria de direito civil pode ser objeto de medida provisória? Pode. E isso despenca. Despenca em prova. Direito civil pode ser objeto. O que também não pode? Matéria relativa à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros. Planos plurianuais, quem estuda IARFO, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares. Ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Aí cai na prova. Em hipótese alguma, cara do céu, em hipótese alguma, poderá a medida provisória regular matéria relativa a orçamentos, ou créditos orçamentários, ou créditos adicionais. Aí você diz, valeme, em hipótese alguma não, porque existe uma hipótese, que é o artigo 167, parágrafo 3º, que ele ressalva aqui, que são os créditos extraordinários, despesas imprevisíveis e urgentes, que são créditos adicionais, espécies de créditos adicionais. Então, cuidado com esse detalhezinho, que é essa exceção. Também não será objeto, é vedada a edição de medida provisória, que vise, inciso 2, a detenção, sequestro de bens ou poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Isso aqui foi para a gente se livrar de outro Collor de Mello. Mas Balu, na época dele pôde? Pôde, porque lembra que isso aqui foi acrescentado pela emenda 32 de 2001? E o Collor fez isso na década de 90, início da década de 90. Reservada a lei complementar. Matéria reservada à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Gente, isso aqui é lógico, porque a medida provisória ela tem força de lei. Que lei? Ordinária. Então, não precisa nem colocar aqui, né? Você já sabe. Também não é vedada a edição de medida provisória já disciplinada em projeto de lei, sobre matéria já disciplinada em projeto de lei, aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Isso aqui é para evitar a burla do Presidente da República ao processo, ao processo legislativo. Por quê? Porque ele tem uma medida, ele tem um projeto de lei ordinária e uma lei complementar para sancionar ou vetar. Não quer sancionar, porque não é projeto dele, aprovar aquela lei, sabe que se vetar, como é um projeto que é muito buscado pelo Legislativo, sabe que vai ter rejeição do veto, aí qual seria a maneira do presidente derrubar isso aí? Editar a medida provisória mudando o assunto daquela lei. Olha só, não pode. Inclusive, se o presidente entrar com a medida provisória, ele não pode desistir. Maluco, o que é que ele faz? Ele edita uma nova medida provisória revogando aquela anterior. Mas desistir, não existe desistência de medida provisória. Submeter ao Congresso Nacional, acabou-se. Ok? Isso? E aí é uma maneira de burlar. Não é possível também edição de medida provisória que já disciplinada em projeto de lei, que a matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Não pode ele editar medida provisória sobre esse assunto. Também o parágrafo 2º, medida provisória que implica a instituição ou majoração de imposto.
exceto os previstos nos artigos 153, inciso 1, 2, 4, 5, 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. É aquela história, né? Medida provisória pode criar ou majorar tributo? Pode, numa boa. Não tem nenhuma vedação. Quanto aos impostos, aqueles que precisam respeitar o princípio da anterioridade tributária que ele citou aí, que ele falou os que não precisam, né? Respeitar o princípio da anterioridade tributária, produzirá efeito imediatamente. Os que têm que obedecer o princípio da anterioridade tributária só vão produzir efeito no ano seguinte se ela tiver sido convertida em lei no ano anterior, não é editada. Ela tem que ter sido convertida em lei no ano anterior para poder ser cobrado no ano subsequente. Aí vai ter que respeitar. Se aquele imposto respeita o princípio da anterioridade, a medida provisória também tem que respeitar. Mas, clássico, tributo pode ser, sim, objeto de medida provisória. Tá? Pronto, essas são as limitações. Aí, voltando para o que a gente estava no artigo 62, parágrafo 5º, analisa os pressupostos e analisados os pressupostos, meu povo, analisados pressupostos, se analisa o mérito, nas duas casas, separadamente em plenário. A análise do mérito depende da análise dos pressupostos. Aí vai na prova e bota independe. Aí você não sabia, nunca tinha lido, tinha dito isso não cai na prova, pulou para outro assunto, né? Mas agora você sabe. Depende. Porque se eles analisarem os pressupostos e verem que está faltando os requisitos, já rejeita a medida provisória dali. Não vai nem analisar o assunto dela, tá? Tudo bem. Até aqui nós entendemos. Aí o que acontece depois com a medida provisória? Se ela for aprovada nas duas casas do jeito que ela foi editada, não tem problema. Simplesmente ela se converte em lei. Tchau. Agora o problema... E se ela for emendada? Se ela for emendada? Se ela for modificada, ela se converte em quê? Ela não se converte em lei. Ela se converte em projeto de lei. Olha só a situação. Malu se converte em projeto de lei, se converte em projeto de lei. E aí, aprovado o projeto de conversão, alterando o texto da medida provisória, a medida provisória, como ela está, não vai perder a eficácia com 120 dias. Ela vai passar até que o projeto... Ou seja, existe uma exceção aos 120 dias. Ela vai continuar a vigorar além dos 120 dias até que o projeto seja sancionado ou vetado. Malu fala sério, olha só. Vamos aqui para o parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, a gente viu que o parágrafo 11 é a exceção em relação ao efeito da medida provisória. E o parágrafo 12 é uma exceção ao prazo da medida provisória. Olha o parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta, do jeito em que ela se encontra, manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Ou seja, tá aqui, ó, vamos fazer aqui de novo. Tá aqui a MP. Tá aqui o Congresso Nacional, aprovando. Congresso Nacional. Aí, quando chega no Congresso Nacional, antes de acabar o prazo da medida provisória, o projeto bem aqui, ó, é emendado. E se converte em projeto de lei, faltando o quê? A sanção e o veto, que deve durar 15 dias úteis.
Só que 2 dias depois, essa medida provisória perderia a eficácia quando ela foi aprovada, convertendo o texto original da medida provisória. Aí ela não vai perder. Por quê? Porque senão vai ficar um ninho de gato aqui. Resultado, aprovado o projeto alterando o texto original da medida provisória, a medida provisória, ao invés de perder a eficácia, continua até quando? A vigorar? Até que o projeto seja sancionado ou vetado, ou seja, continua por mais 15 dias úteis. Pronto. No máximo, né? No máximo. Então, essa é uma exceção ao prazo. O que é que eu preciso saber? O que é que você precisa saber mais de medida provisória? Mais nada, você já sabe tudo. O parágrafo 4º é só para dizer que o prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Mas você não pode esquecer que lá no artigo 57, parágrafo 7º, está lá que, em caso de convocação extraordinária, que somente deliberará sobre o assunto da convocação extraordinária, ressalvado o parágrafo 8º. E o que é que tem no parágrafo 8º? Havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária, elas entram automaticamente na pauta de convocação. Ou seja, regra, o período da medida provisória, o prazo da medida provisória não conta durante os recessos, salvo se houver convocação extraordinária. Por quê? Porque ela entra automaticamente na pauta. E o período de convocação extraordinária vai contar para o período da medida provisória. Então, cuidado com esse detalhezinho aí, tá? A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias, já vimos isso aqui, dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos. Já vimos. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência. Ela vai passar a trancar a pauta, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Parágrafo 8º é só para dizer que elas terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9º, já vimos que é a comissão mista. Parágrafo 10, é vedada a edição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, que é aquela ressalva ao artigo 67 que a gente estudou. E pronto, estudamos tudo de medida provisória. Quero só chamar a atenção para umas jurisprudências. Vou até aqui, o artigo 62, cadê ele? A possibilidade do governador editar medida provisória. Olha só. Ação direta de constitucionalidade preliminar à Constituição do Estado, processo legislativo. Medida provisória, competência do governador para editá-la. Aumento de remuneração de servidores públicos, iniciativa, doação de bens, isso não interessa. Olha só. Podem os Estados-membros editar medidas provisórias em face do princípio da simetria, obedecidas às regras básicas do processo legislativo no âmbito da União. Aliás, ficou bem claro, o processo legislativo é simétrico. O processo legislativo federal é de reprodução obrigatória nos estados. Então, os estados têm que obedecer simetricamente o que está estabelecido na Constituição Federal. Isso aí a gente já chegou à conclusão, né? O STF entende que as medidas provisórias podem sim ser editadas pelos governadores, desde que haja previsão na Constituição do Estado. Pronto. Isso nós já sabemos. Isso aqui são as vedações que a gente já estudou, as vedações da medida provisória, parágrafo 1º e 2º. Quero aqui só chamar a atenção ainda para o parágrafo 2º dessas jurisprudências. Limites constitucionais à atividade legislativa excepcional do Poder Executivo na edição de medidas provisórias para abertura de crédito extraordinário. Aquilo que eu falei, o presidente da República pode sim editar medida provisória sobre créditos extraordinários. E essa última jurisprudência, desde que seja
crédito extraordinário, tá, gente? Essa última jurisprudência já se acha assentado no STF o entendimento de ser legítima a disciplina de matéria de natureza tributária por meio de medida provisória, instrumento a que a Constituição confere força de lei. Também matéria tributária, instituir e majorar tributo pode ser objeto de medida provisória. E aí a gente acaba esse vídeo, porque a gente no próximo faz só exercício sobre medida provisória. Olha aí, termina o processo. Eu pensava que ia terminar esse vídeo. Minha gente, é porque é muita coisa. E é porque eu não paro de falar, né? Tchau e até o próximo vídeo.